Deus, preencha meu coração e tire toda a solidão que me traz tristeza. O que realmente acontece dentro de um coração quando a solidão deixa de ser um momento e se transforma em uma presença constante que acompanha cada passo do dia? Essa pergunta toca um ponto profundo da alma humana. A solidão não nasce apenas quando as pessoas vão embora. Ela nasce quando algo dentro de você perdeu o brilho, perdeu a conexão, perdeu o sentido. Ela aparece até quando você está rodeado de gente. Ela aparece quando a conversa termina, quando a casa silencia, quando a rotina passa e o coração continua vazio. Há uma dor que não se expressa em palavras, mas se manifesta em sensações. Sensação de falta, falta de alguém, falta de apoio, falta de pertencimento, falta de ser visto com verdade, falta de um abraço que alcance a alma, falta de um olhar que compreenda sem julgamento, falta de repouso emocional. Essa falta vai crescendo e tomando o lugar da alegria. Ela se torna um espaço invisível, mas real, um espaço que pesa, mesmo sem forma, um espaço que insiste em dizer que algo não está completo por dentro. A solidão também se manifesta na mente. Ela colore os pensamentos com um tom mais escuro. Ela faz você acreditar que ninguém sentiria sua falta. Ela faz você pensar que ninguém entende o que acontece dentro de você. Ela tenta convencer que seus sentimentos são exagerados ou irrelevantes. Ela cria histórias silenciosas, onde você sempre termina do lado de fora. Ela cria a sensação de caminhar acompanhado, mas viver sozinho. E quando essa solidão se prolonga, ela começa a gerar tristeza. Uma tristeza profunda, que não aparece apenas no choro. Às vezes, ela aparece na falta de ânimo. Às vezes, no excesso de silêncio. Às vezes, na perda do brilho no olhar. Às vezes, na sensação de que não há lugar seguro para repousar o coração. A tristeza nasce dessa sensação de ausência. Ausência de conexão, ausência de afeto, ausência de companhia verdadeira. Mas existe uma verdade espiritual que muda tudo. Deus vê o vazio que ninguém vê. Ele percebe o silêncio que ninguém escuta. Ele entende o que você mesmo não consegue explicar. O Espírito Santo conhece cada canto do seu coração, inclusive aqueles que você tenta esconder, porque sente vergonha de precisar tanto. Deus não rejeita sua solidão. Ele não ignora sua tristeza. Ele não despreza seu clamor silencioso. Pelo contrário, ele se aproxima justamente onde o vazio ganha espaço. Ele sabe que a solidão não é fraqueza. É sinal de que você foi criado para ser preenchido por algo maior. É sinal de que seu coração não se satisfaz com pouco, porque foi criado para o amor completo. A solidão é o grito do coração dizendo: eu preciso de algo que só Deus pode dar. E essa necessidade não é defeito, é design, é propósito, é chamado. Hoje você será conduzido por uma jornada onde Deus não apenas observa seu vazio, mas entra nele. Onde Ele não apenas acalma a tristeza, mas cura a origem dela. Onde Ele não apenas consola, mas restaura. Onde Ele não apenas te toca, mas te preenche. Porque Deus não quer que você sobreviva à solidão. Ele quer que você seja curado dela. Ele quer que seu coração volte a sentir presença, propósito, segurança e amor. Ele quer que você descubra que nunca esteve completamente só, mesmo quando acreditou que estava. Este vídeo é um encontro. O encontro entre o seu vazio e a plenitude divina. O encontro entre sua tristeza e o cuidado do Espírito Santo. O encontro entre a dor da solidão e o abraço de Deus. A solidão tem um peso que poucas pessoas conseguem descrever, mas muitas carregam. Ela se apresenta como um vazio que não tem forma definida, mas ocupa um espaço real dentro do coração. É como se algo estivesse sempre faltando, mesmo quando aparentemente nada falta por fora.
A solidão cria uma sensação de desconexão que afeta a alma de maneira profunda. Você pode estar cercado de vozes, mas ainda assim não se sentir ouvido. Pode estar entre pessoas, mas sentir como se ninguém o notasse. Pode estar vivendo, trabalhando, agindo, mas por dentro existir um espaço silencioso que não encontra repouso. Esse peso invisível da solidão se manifesta no dia a dia de formas sutis. Em certos momentos, você percebe que o riso não tem a mesma leveza. Em outros, você nota que conversas não aliviam o que está no coração. Em alguns dias, a alma desperta com uma falta que não tem nome. Em outros, você sente um aperto ao final da tarde, quando o dia se despede e tudo parece ficar mais silencioso. É como se o coração fosse ficando mais pesado à medida que o tempo passa, sem que você descubra exatamente de onde esse peso vem. Há também uma espécie de cansaço emocional que nasce dessa solidão. Um cansaço que não se resolve com sono ou descanso físico. Um cansaço que vem da tentativa constante de parecer bem, de continuar seguindo, de continuar forte, mesmo quando o coração está fragilizado. Esse cansaço se acumula nos silêncios, nas pausas, nos momentos em que a mente tenta desacelerar e, ao invés de encontrar paz, encontra um eco de tristeza. E o mais profundo é que a solidão não precisa de ausência física para existir. Muitas pessoas vivem essa dor dentro de lares cheios, relacionamentos estáveis, ambientes sociais ativos. A solidão é uma ausência emocional, não uma ausência de companhia. É sentir que não há um coração conectado ao seu. É sentir falta de um olhar que compreenda, de uma voz que acolha, de uma presença que realmente esteja presente. A solidão cria essa sensação de estar invisível, de estar deslocado, de estar tentando encaixar-se sem conseguir. Mas Deus vê cada detalhe desse peso. Ele conhece a profundidade do que ninguém mais percebe. Ele sabe que a solidão é mais do que tristeza. É um pedido silencioso de preenchimento. É a alma dizendo que precisa de algo mais, que precisa de presença, que precisa de amor. E embora a solidão pareça um fardo privado, Deus a enxerga como uma porta aberta para a restauração. Ele não despreza sua dor, ele a transforma. O primeiro passo desta jornada é reconhecer que a solidão não define você. Ela não é sua identidade. Ela é um estado emocional e espiritual que Deus pode tocar, curar e transformar. E é nesse reconhecimento que a cura começa. A solidão costuma nascer em lugares que você deixou para trás, mas que continuam vivos dentro de você. Ela surge de memórias que não foram curadas, de despedidas que você não escolheu, de palavras que feriram profundamente, de vínculos que se romperam sem explicação, de expectativas que nunca se cumpriram, de ausências que marcaram sua história mais do que você gostaria de admitir. A solidão não aparece apenas porque falta alguém ao seu lado. Ela aparece quando o coração perdeu algo que ainda não conseguiu substituir por paz. Há feridas antigas que continuam abertas. Feridas que você tentou ignorar. Feridas que você colocou em silêncio, acreditando que o tempo resolveria. Mas o tempo não cura aquilo que nunca é exposto à luz de Deus. Algumas pessoas carregam a solidão desde a infância. Outras, desde um relacionamento que terminou abruptamente. Outras, desde uma fase difícil que deixou marcas. Outras, desde um abandono emocional, que elas nunca souberam como expressar. A solidão se instala nesses lugares não resolvidos e se alimenta de cada lembrança não tratada. Existem também ausências emocionais. Pessoas que estiveram presentes fisicamente, mas nunca estiveram presentes de verdade. Gente que convivia com você, mas não te percebia. Gente que falava com você, mas não te ouvia. Gente que caminhava ao seu lado, mas nunca se conectou com o seu interior.
Essa ausência invisível gera uma dor profunda, pois ela faz você questionar seu valor, seu lugar e até sua dignidade emocional. E há momentos decisivos na vida onde a solidão nasce quando tudo muda ao mesmo tempo. Uma mudança de fase, uma perda inesperada, uma reviravolta que deixou o coração desequilibrado. Às vezes, você tenta seguir em frente, mas uma parte do coração fica parada no momento em que a dor começou. E essa parte não acompanha o restante da vida. Ela permanece presa, esperando ser curada. É aqui que a solidão ganha força. Não apenas pela dor do passado, mas pela ausência de cura. Porque aquilo que não é tratado se transforma em espaço vazio. Um espaço onde a tristeza se instala. Um espaço que se torna terreno fértil para pensamentos de desânimo. Um espaço onde o coração perde a capacidade de se sentir pleno. E com o tempo, esse espaço parece se tornar parte da sua identidade. Mas Deus conhece cada um desses espaços. Ele sabe onde a ferida começou. Ele sabe o que você perdeu. Ele sabe o que te faltou. Ele sabe que seu coração não foi criado para carregar lembranças que o machucam. Ele sabe que a ausência emocional não foi sua intenção para você. Ele sabe que a solidão é um sintoma de algo mais profundo que ele deseja curar. O Espírito Santo entra exatamente nesses lugares onde a solidão nasceu. Ele ilumina as memórias que ficaram escondidas. Ele toca a dor que você nunca contou a ninguém. Ele expõe a raiz da tristeza, não para te ferir, mas para te restaurar. Ele revela onde a solidão se instalou para transformar esse espaço em lugar de cura. Ele não te deixa preso ao que aconteceu. Ele te conduz ao que pode ser restaurado. E quando você permite que Deus toque a origem da solidão, a cura não apenas acontece. Ela começa a reorganizar tudo dentro de você. A solidão tem o poder de alterar a forma como você enxerga a si mesmo, as pessoas ao redor e até a presença de Deus. Ela modifica a percepção. Ela cria lentes emocionais que distorcem a realidade. E sem perceber, você começa a interpretar a vida não como ela é, mas como a solidão faz você acreditar que ela é. A tristeza profunda, quando nasce desse vazio interno, passa a colorir cada pensamento, cada emoção, cada expectativa. Quando a solidão toma espaço, o coração começa a duvidar da própria importância. Você passa a acreditar que não faz diferença na vida de ninguém. Começa a achar que seus sentimentos não têm valor, que suas necessidades são pequenas demais para serem vistas, que sua presença é dispensável. A solidão cria uma narrativa silenciosa onde você se torna invisível, mesmo quando alguém tenta te amar. Ela também afeta sua maneira de interpretar relacionamentos. A solidão cria medo de aproximação, medo de confiar de novo, medo de depender emocionalmente, medo de revelar vulnerabilidades, medo de perder novamente. E muitas vezes, esse medo cria comportamentos que afastam justamente aquilo que você deseja, conexão verdadeira. É como se o coração, ferido e cauteloso, levantasse paredes para se proteger, mas essas paredes também impedem que o amor entre. E há ainda a forma como a solidão altera sua visão de Deus. Quando o vazio se prolonga, o coração começa a perguntar: por que eu me sinto assim? Por que Deus parece distante? Por que essa dor não passa? Será que Ele realmente se importa com o meu interior? A solidão tenta convencer você de que Deus está longe, quando, na verdade, Ele está mais próximo nesses momentos do que em qualquer outro. A percepção nublada pela tristeza faz o coração enxergar distância onde há presença, silêncio onde há cuidado, ausência onde há intervenção profunda. O efeito da solidão também se manifesta na esperança. Com o tempo, ela faz você acreditar que nada mudará, que esse vazio será permanente, que a vida continuará assim. Ela tenta matar a expectativa do coração. Ela tenta fechar portas que Deus ainda está construindo.
Ela tenta diminuir sua fé. Ela tenta roubar sua capacidade de acreditar no novo, no possível, no recomeço que Deus deseja trazer. E a solidão não apenas modifica como você vê a vida, ela modifica como você vê a si mesmo. Ela cria um diálogo interno cheio de dúvida, insegurança e desvalor. Ela te leva a acreditar que sua história é menos importante, que seus sentimentos são exagero, que sua dor é irrelevante. E sem perceber, você vai cedendo espaço para pensamentos que não vêm de Deus. Mas o Espírito Santo conhece cada distorção que a solidão produz. Ele entende como essa tristeza afeta suas percepções. Ele sabe que a tristeza não é sinal de fraqueza, mas de sensibilidade. Ele sabe que seu coração não escolheu sentir assim. E é por isso que ele se aproxima para restaurar sua visão. Ele ilumina o que a solidão escureceu. Ele corrige o que o vazio distorceu. Ele devolve clareza onde havia confusão. Ele devolve verdade onde haviam mentiras emocionais. Ele devolve esperança onde o coração havia desistido de acreditar. A solidão altera o olhar. Deus devolve o verdadeiro. E é essa restauração da visão interior que abre o caminho para a cura profunda. Deus não se limita a observar a solidão que toma seu coração. Ele se move até ela. Ele não fica em silêncio diante da sua dor interna. Ele entra exatamente no lugar onde o vazio se formou, onde a tristeza se instalou, onde a alma perdeu o brilho. O Espírito Santo é aquele que ocupa espaços que nenhuma presença humana consegue alcançar. Ele entra onde as palavras não chegam. Ele atua onde os sentimentos se escondem. Ele toca o que você não consegue explicar. Ele cura o que você não consegue nomear. O movimento de Deus dentro do vazio é único, porque ele não tenta preencher sua solidão com distrações. Ele não tenta substituir o que faltou com algo superficial. Ele não ocupa o espaço com ilusões emocionais. Ele preenche com presença, uma presença que permanece, uma presença que sustenta, uma presença que cura, uma presença que restaura, uma presença que devolve sentido ao que parecia sem cor e sem forma. Quando o Espírito Santo entra no vazio, ele começa iluminando. Ele revela memórias que precisam ser tratadas. Ele mostra sentimentos que você guardou sem perceber. Ele expõe pensamentos que moldaram sua dor. Ele traz à luz o que ficou escondido por muito tempo. Não para te envergonhar, mas para te libertar. Porque somente aquilo que é iluminado por Deus pode ser restaurado por Ele. Depois, ele começa a reorganizar. Ele recolhe pedaços internos que foram quebrados. Ele realinha expectativas que foram destruídas. Ele cura lembranças que serviam de ferida aberta. Ele devolve sensibilidade onde a alma se tornou rígida. Ele remove marcas que outros deixaram sem perceber. Ele trabalha em camadas profundas, reconstruindo cada parte do seu interior com precisão, paciência e amor. E então, ele começa a preencher. Esse preenchimento não é momentâneo, é permanente. Ele ocupa o espaço que a solidão usou para ferir. Ele coloca paz onde havia inquietação. Ele coloca descanso onde havia angústia. Ele coloca consolo onde havia choro silencioso. Ele coloca segurança onde havia insegurança. Ele coloca amor onde havia medo. Ele coloca esperança onde havia desistência. Ele cria dentro de você um lugar de repouso emocional, onde sua alma pode habitar com tranquilidade. O toque de Deus não ignora sua história. Ele abraça sua história. Ele se aproxima das áreas que você considerou frágeis demais para serem tocadas. Ele trata com delicadeza o que te machucou. Ele entra onde ninguém mais conseguiu entrar. Ele faz aquilo que nenhuma experiência humana pode fazer. Ele transforma a solidão em encontro. Ele transforma o vazio em plenitude. Ele transforma a tristeza em restauração.
O Espírito Santo preenche não apenas com consolo, ele preenche com presença. E a presença dele tem poder para permanecer quando o mundo ao redor muda, quando pessoas vão e vêm, quando circunstâncias oscilam. A presença de Deus é o único preenchimento que não depende de nada além da sua essência. Quando Deus entra, a solidão perde o lugar que ocupava, porque onde há presença divina, não há espaço para o vazio emocional permanecer como antes. Existe um momento decisivo na cura da solidão, o instante em que você permite que Deus entre no espaço que a dor ocupou. Porque a solidão se fortalece onde o coração permanece fechado. Ela cresce quando você tenta resolver tudo sozinho. Ela se aprofunda quando você esconde aquilo que te fere. Ela se prolonga quando você teme confiar novamente. E enquanto esse espaço interno permanece protegido por muros emocionais, Deus respeita, mas espera. Ele não força a entrada, ele aguarda a entrega. A entrega é o movimento que desfaz a solidão pela raiz, porque a solidão não é apenas falta de companhia, ela também é falta de abertura. Muitas vezes, Deus está próximo, mas o coração está preso em defesas criadas para sobreviver. Defesas que impediram feridas maiores, mas que agora bloqueiam a cura. A entrega é quando você decide baixar essas defesas, mesmo que devagar. É quando você confessa a Deus: eu não quero mais carregar isso sozinho. Eu permito que o Senhor entre. Essa entrega não é simples, porque exige coragem para olhar para dentro. Exige sinceridade para admitir que existe um vazio. Exige humildade para reconhecer que você precisa de ajuda. Exige fé para acreditar que Deus pode preencher aquilo que ninguém conseguiu tocar. A entrega é o momento em que você para de tentar se proteger de tudo e começa a permitir que Deus proteja você. Ela transforma a solidão porque muda a posição do seu coração. Quando você abre o espaço que antes estava reservado para a tristeza, Deus entra com tudo o que você sempre buscou. Ele entra com consolo que não falha. Ele entra com amor que não desiste. Ele entra com presença que não abandona. Ele entra com cuidado que sustenta. Ele entra com restauração que vai além da sua compreensão. A entrega cria uma ponte entre o seu vazio e a plenitude divina. E algo extraordinário acontece quando você entrega sua solidão a Deus. O coração começa a respirar de novo. O peso emocional começa a perder força. A tristeza perde domínio. A sensação de abandono começa a se dissolver. A alma, antes retraída, começa a se expandir. A presença divina ocupa espaços que estavam fechados há anos. E a solidão, que parecia parte permanente de você, começa a se desfazer. A entrega também abre espaço para que Deus reconstrua áreas que você nem sabia que estavam quebradas. Ele fortalece sua identidade, ele devolve sensibilidade ao seu coração, ele abre caminhos de cura que antes pareciam impossíveis. Ele remove mentiras que te fizeram acreditar que você era indigno de amor. Ele restaura sua capacidade de se sentir pertencente. Ele te lembra de que você tem valor, propósito e lugar. Essa é a entrega que desfaz a solidão, quando você permite que Deus ocupe o espaço onde a tristeza morava. Quando você abre mão de tentar se preencher sozinho. Quando você reconhece que só a presença dele é suficiente para reconstruir o que foi perdido. A entrega é o início da cura. E a cura é o início da transformação. Antes da oração que trará cura e preenchimento ao seu coração, é necessário preparar o interior. A solidão cria camadas invisíveis. Camadas de medo, de tristeza silenciosa, de lembranças não resolvidas, de expectativas quebradas, de perguntas que você nunca teve coragem de fazer. Camadas que se acumulam como poeira emocional e tornam difícil sentir a presença de Deus, mesmo quando Ele está perto. Por isso, este momento é essencial. Ele não é transição.
Ele é parte da cura. A preparação começa com sinceridade. Uma sinceridade que não precisa ser dita em voz alta, mas que precisa ser reconhecida dentro de você. É quando você permite que o coração admita: eu estou vazio, eu estou cansado, eu estou me sentindo só. Essa honestidade abre uma porta espiritual poderosa, porque Deus não cura máscaras. Ele cura o que é verdadeiro. Ele cura o que você assume diante dele. Ele cura o que você entrega com autenticidade. Depois vem o silêncio interior. Não é apenas o silêncio externo da casa, mas aquele silêncio profundo, onde a alma para de lutar contra os próprios pensamentos. É quando você permite que a mente não busque explicações. É quando você aceita que não precisa ter resposta para tudo. É quando você respira mais devagar e deixa espaço para o Espírito Santo se manifestar. A solidão cria ruído interno. A presença de Deus se move no silêncio. Este é o momento de dar espaço para essa presença. Em seguida, é necessário trazer à memória aquilo que dói, mas não para reviver a dor, é para entregá-la. O coração precisa reconhecer os lugares onde o vazio se instalou. Talvez tenha sido uma perda, talvez tenha sido uma ausência afetiva, talvez tenha sido uma rejeição, talvez tenha sido uma fase difícil onde ninguém percebeu sua dor. Quando você identifica esses lugares silenciosos, o Espírito Santo começa a iluminá-los delicadamente, como quem acende uma luz em uma sala que ficou escura por muito tempo. A preparação inclui também a disposição de receber. Receber não é algo automático. Exige abertura, exige humildade, exige deixar de lado a ideia de que você precisa estar bem para buscar a Deus. Ele não pede perfeição. Ele pede entrega, ele pede espaço, ele pede coração. Quando você se coloca na postura de quem deseja ser preenchido, a tristeza perde a força que tinha sobre você. E por fim, existe a rendição emocional. É quando você permite que Deus toque justamente o ponto onde você se sente mais sensível. É quando você não tenta esconder sua dor. É quando você não tenta parecer forte. É quando você diz a Ele, mesmo em silêncio: entre aqui, toque aqui, cure o que eu não consigo curar. Essa vulnerabilidade não te enfraquece, te liberta, porque é nela que o Espírito Santo encontra caminho para agir sem barreiras. Agora, com o coração sincero, o silêncio interno estabelecido, a sensibilidade despertada e a alma aberta para receber, você está pronto para entrar no momento mais profundo desta jornada. O momento em que Deus começará a preencher o espaço onde a solidão morava. Este é o momento em que sua alma se coloca diante de Deus com tudo o que sente, com tudo o que falta, com tudo o que dói. A oração que você fará agora não é uma repetição mecânica de palavras, é um encontro, é a abertura do espaço interno onde a solidão se instalou. É o convite para que Deus entre, ocupe, cure e transforme. Aqui não há pressa, não há cobrança, há entrega, há sinceridade, há presença. Respire. Permita que o coração se acalme, permita que o Espírito Santo se aproxime, permita que a tristeza silenciosa seja exposta diante do cuidado divino. E ore comigo. Deus, eu me coloco diante de Ti com toda a verdade do meu coração. Eu apresento a solidão que me acompanha, o vazio que insiste em se fazer presente, a tristeza que nasce desse sentimento profundo de falta. Muitas vezes eu tentei esconder isso, outras vezes eu tentei ignorar. Em outras, eu tentei me preencher com o que estava ao meu alcance, mas nada foi suficiente. Hoje eu reconheço que só o Senhor pode ocupar o espaço que está vazio dentro de mim. Espírito Santo, entra nas áreas onde a solidão se desenvolveu. Entra nas memórias que ainda doem, entra nas expectativas que foram quebradas, entra nas lembranças de abandono, de rejeição, de ausência, de silêncio.
Entra no lugar onde meu coração perdeu a capacidade de se sentir completo. Entra onde ninguém mais conseguiu alcançar. Eu te dou acesso ao meu interior. Toca o que eu não consigo tocar. Senhor, retira de mim toda a tristeza que nasceu da falta de companhia verdadeira. Retira toda a sensação de invisibilidade. Retira todo o sentimento de desvalor. Retira o pensamento de que eu não sou importante para ninguém. Retira o peso emocional que se acumulou dentro de mim ao longo do tempo. Retira o cansaço de tentar ser forte quando meu coração está frágil. Retira a dor silenciosa que eu nunca consegui expressar. Deus, eu te peço, preencha meu coração, preencha o espaço onde a solidão morava. Preencha com tua paz, com teu amor, com tua presença. Preencha com segurança emocional. Preencha com propósito. Preencha com consolo. Preencha com a certeza de que eu não caminho só. Preencha com o amor que cura todas as faltas. Preencha com a presença que sustenta quando ninguém mais consegue compreender. Espírito Santo, derrama sobre mim a certeza de que eu sou visto, conhecido e amado pelo Senhor. Restaura dentro de mim a capacidade de sentir pertencimento. Restaura minha identidade emocional. Restaura o brilho que a tristeza tentou apagar. Restaura minha esperança. Restaura minha sensibilidade espiritual. Envolve minha alma com tua presença de tal forma que a solidão não encontre mais espaço dentro de mim. Senhor, cura os vazios que a vida deixou. Cura o que as pessoas não conseguiram alcançar. Cura o que o tempo não resolveu. Cura o que eu não consegui explicar. Faz brotar dentro de mim uma nova vida emocional, onde a presença do Senhor é meu abrigo, meu afeto, meu lar. Traz descanso ao meu coração, traz leveza aos meus pensamentos, traz consolo aos meus dias, traz paz ao meu interior. Eu te entrego agora toda a solidão, eu te entrego toda a tristeza, eu te entrego todo o vazio, eu te entrego o que me machuca e o que me fragiliza. Eu te entrego porque sei que o Senhor não rejeita minha dor, o Senhor transforma minha dor, o Senhor habita meu interior. O Senhor me preenche com um amor que não falha. Eu recebo tua presença, eu recebo tua paz, eu recebo tua cura. Eu recebo a plenitude que vem do teu Espírito. Eu recebo o amor que ocupa todos os espaços que um dia estiveram vazios. E em nome de Jesus, eu declaro, meu coração não está mais sozinho. Minha alma não está mais vazia. Meu interior está sendo preenchido pelo Deus que me criou, me ama e permanece comigo. Amém. Quando a oração se encerra, algo silencioso e profundo começa a acontecer dentro de você. A solidão que antes ocupava espaço passa a perder domínio, não porque as circunstâncias mudaram de imediato, mas porque Deus começou a preencher o que estava vazio. A cura da solidão não é um momento isolado, é um processo que se estende, que avança, que se aprofunda. A presença do Espírito Santo continua trabalhando mesmo depois que você diz amém. Ele permanece onde a tristeza se alojava. Ele ocupa o espaço que antes pertencia ao vazio. Ele se instala no coração como fundamento novo. A primeira mudança acontece na percepção. O que antes parecia ausência começa a se transformar em presença. O silêncio que parecia pesado agora se torna espaço de descanso. A falta que antes causava dor agora se torna oportunidade para sentir Deus mais perto. A alma que antes se sentia invisível começa a perceber que é vista, notada, acompanhada pelo Criador. Não é uma emoção superficial. É uma certeza que começa a nascer no espírito e se espalha para o coração. Depois, Deus começa a reconstruir áreas que estavam fragilizadas. Ele fortalece sua identidade. Ele devolve clareza ao seu valor. Ele restaura a confiança perdida. Ele cura lembranças que alimentavam tristeza. Ele reorganiza emoções que estavam dispersas.
Ele devolve equilíbrio ao que estava quebrado. Mesmo sem perceber, você começa a se sentir mais firme, mais completo, mais consciente do amor que te envolve. A presença de Deus também começa a mudar sua relação com as pessoas. A solidão cria barreiras. Deus cria pontes. Aos poucos, Ele te ajuda a se abrir novamente. Ele cura o medo de aproximar-se. Ele restaura a capacidade de confiar. Ele coloca pessoas certas no seu caminho. Ele te dá discernimento para reconhecer vínculos verdadeiros. Mas, acima de tudo, Ele te ensina que nenhum relacionamento humano pode ocupar o lugar que só Ele pode preencher. E quando esse lugar é preenchido, você se relaciona com mais leveza, mais segurança, mais liberdade. Outra transformação importante acontece na sua rotina emocional. A tristeza que parecia contínua começa a se dissolver. Os dias ganham novas cores. Os pensamentos se tornam menos pesados. O coração se torna mais sensível às pequenas alegrias. Você começa a perceber beleza onde antes havia desânimo. Começa a sentir gratidão onde antes havia vazio. Começa a respirar com mais leveza. A presença de Deus se torna o novo ambiente da alma. E com o tempo, você percebe que o vazio não desapareceu por acaso. Ele foi preenchido, ele foi ocupado, ele foi consagrado. A solidão não encontrou mais lugar porque Deus se estabeleceu onde ela reinava. A tristeza não encontrou mais domínio porque o amor se tornou fundamento. O coração não se sente mais invisível porque está habitado por uma presença que nunca abandona, nunca se cala, nunca se ausenta. Agora você não carrega mais a solidão. Você carrega a presença, uma presença que não depende de circunstâncias, uma presença que não muda com o tempo, uma presença que permanece mesmo quando tudo ao redor oscila, uma presença que preenche de forma tão profunda que nada externo pode roubar o que Deus colocou dentro de você. Essa é a vida após a cura, a vida onde o coração encontra repouso em Deus e a solidão perde o direito de voltar como antes. A vida onde você descobre que não está só, nunca esteve e nunca estará.